Boa noite a todos, bem-vindos a todos, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. É nossa primeira live do Viver é Mato, o Viver é Mato que alguns já conhecem, que é o nosso grupo, que a gente lançou esse perfil, agora esse projeto, composto por 6 hematologistas, eu, Luciene, tem Alessandro aqui, Sarinha, a doutora Sara, Neila, Cecília, Liliane. E a gente tem um principal objetivo assim, é de informar, acolher e cuidar. E hoje, nessa primeira live, a gente trouxe um assunto que está tão em voga na mídia no atual momento, é tão importante para a discussão, que é a associação de eventos trombóticos, né, de trombose associadas às vacinas, algumas vacinas contra a Covid-19. E para isso a gente trouxe nossa querida colega hematologista, a doutora Patrícia Junqueira. Pati, ela é hematologista com especialização em trombose e hemostasia pela USP. Atuou na criação do serviço de trombose e câncer no INCESP, né, que é o Instituto de Câncer lá de São Paulo, em 2009. Foi médica do grupo de coagulação de hemato na USP e preceptora, e hoje atua como preceptora de hemato no Hospital das Clínicas aqui na UFBA, e atualmente também integra o grupo de pesquisa de CNPq lá na Fiocruz. Além disso, é idealizadora do projeto, do lindo projeto Gestar e Fluir, que cuida bastante e aborda bastante o assunto de tromboses, pacientes com risco trombótico, e um perfil muito especial, que são nossas gestantes. Então, com toda essa expertise no assunto, Paty, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, ter aceitado esse convite e tratar desse assunto que é tão importante para todos nós, essa associação. Para vocês, então, só o nosso objetivo aqui nessa live é fazer um bate-papo mesmo, tentar o mais abrangente possível a respeito desse assunto, trazendo as evidências científicas presentes até o momento, mas de uma forma bem didática para que todos nós consigamos entender. Então, Paty, para começar, eu queria, para você introduzir o assunto, pensei da gente começar falando sobre de como tudo começou, o histórico, os primeiros registros, onde foram e quando foram os primeiros registros de eventos trombóticos associados à vacinação contra a Covid-19. Bem-vinda de novo. Bom, Lu, eu que agradeço, eu sou suspeita, né, assim, um grupo de colegas hematologistas do mais alto nível aqui em Salvador, então para mim é uma alegria, né? Me desafiaram aí em participar dessa live. E a ideia é a gente, como o Lu falou, trazer um pouco embasado cientificamente no que se tem, no que diz respeito à vacinação e eventos trombóticos. Então, vivemos um período todos muito desafiador, né? Há mais de um ano. O desenvolvimento das vacinas para a Covid, ela começou esse desenvolvimento ainda no início do ano passado. Só um dado de curiosidade, em abril do ano passado já tínhamos mais de 100 vacinas em desenvolvimento, né, em fase de testes de possível viabilidade para aprovação. E a vacinação de forma efetiva, ela se iniciou em dezembro do ano passado. Então, foi tudo muito corrido pela urgência e situação mesmo até de emergência demandada pela pandemia. E logo após esse início de vacinação, em dezembro, já no início de março, na primeira quinzena de março, começaram a sair relatos de alguns países da Europa, inicialmente Áustria, Dinamarca, Alemanha, de casos de trombose que ocorriam 6 a 16 dias após o início da vacinação, especificamente na ocasião com uma vacina, que era a vacina da AstraZeneca Oxford. E naquele momento, alguns países pausaram a vacinação com esse imunizante, né, com essa vacina, e acendeu o alerta, não só da Associação Médica Europeia, a EMA, mas também de toda a comunidade científica, né, do planeta. Se realmente aqueles eventos trombóticos eram coincidência, porque na ocasião existiam mais de 5,5 milhões de pessoas vacinadas com a AstraZeneca e tínhamos em torno de 30 casos de trombose possivelmente relacionados à vacina.
E para entender melhor, primeiro se existia uma relação causal e, num segundo momento, se seria específico de vacina, o que é que acontecia, né? Do ponto de vista fisiopatológico, o que é que modificava no organismo, qual que era o estímulo para que essas tromboses ocorressem. Certo. Paty, complementando então, assim, como seria, vamos comentar um pouco sobre o quadro clínico. Se tem um sítio de trombose mais específico que acontece nesse quadro clínico? Uma coisa que chamou a atenção na época, né, desde o início, agora em março, né, na época a gente fala, a gente está em junho, parece que tem muito tempo, mas muito recente agora em março, é que as tromboses, elas aconteciam em locais pouco comuns. São as tromboses que a gente chama, do ponto de vista técnico, de trombose em sítio atípico. O que é trombose em sítio atípico, né? Só para esclarecer para quem está aqui. É toda trombose que não acontece nem nas pernas, nos membros inferiores, nem tromboembolismo pulmonar, nem no pulmão. Então, trombose venosa cerebral, trombose intraabdominal, até trombose em braço, isso é o que a gente chama de trombose em sítio atípico, tá? E o que se observou é que os casos de trombose, eles pareciam ter uma preferência por esses sítios atípicos, por esses sítios atípicos, marcadamente a trombose venosa cerebral. Viu-se também um aumento de trombose intraabdominal, além de tromboses arteriais também aumentadas. E o que se observou nesses casos, além da temporalidade, ou seja, do tempo que essas tromboses aconteciam, então o paciente ele era vacinado e após 6 dias, 5 ou 6 dias mais ou menos, até o 15º, 16º dia, é que esses eventos aconteciam e eles vinham acompanhados de queda de plaqueta. Então, plaqueta é quando a gente olha lá o hemograma, né? Tem as hemácias, que quando estão baixas dão anemia, os leucócitos, que são as células de defesa, e as plaquetas que não são exatamente células, mas são pedacinhos de células fabricados por uma célula grande que tem na nossa fábrica do sangue, a medula óssea. E essas plaquetas, elas eram consumidas. Existia uma redução dessas plaquetas associada ao evento trombótico. Então, eram tromboses em sítios, em locais atípicos, chamava atenção a predileção pelo sistema nervoso central, pelo cérebro, e com plaquetas baixas. O perfil de pacientes, Paty, quer dizer, o perfil de pessoas vacinadas e que ocorriam mais essa trombose. Tem um perfil específico. Comenta só um pouquinho mais sobre isso. Outra coisa que chamou a atenção, né, é que as tromboses, elas aconteciam mais em indivíduos menores de 60 anos. Então, viu-se que essas tromboses aconteciam mais em pessoas jovens, mulheres e nesses locais mais atípicos. Nós não conseguimos ainda hoje, né, 8 de junho, definir um grupo de risco. Nós não conseguimos reconhecer se existem pessoas com maior predisposição ou não a fazer esse tipo de evento relacionado à vacina. Entretanto, o que aconteceu, por exemplo, no Reino Unido, lá na Inglaterra, é que a AstraZeneca, ela não é uma vacina, e não é a vacina preferida para pessoas abaixo de 30 anos de idade. Existe um trabalho científico que sugere a potencialização, ou seja, o aumento do risco trombótico em mulheres que usam anticoncepcional oral combinado. Esses contraceptivos, essas pílulas anticoncepcionais que têm estrogênio e progesterona. Mas nós não temos ainda hoje um grupo específico de risco. O que é que se viu? Os eventos eles foram extremamente raros e são extremamente raros. Inclusive, quando a gente compara com a Covid-19, a chance de trombose, de óbito por trombose relacionada à doença Covid-19, ela é muito maior do que a relacionada à vacina. Ocorreu um burburinho com relação à trombose, comunidade científica toda em alerta, mas o que nós sabemos é que são eventos extremamente raros e o risco de uma trombose relacionada à doença Covid-19 ela é muito maior do que a própria vacina. Isso é bem importante frisar, né, Paty? Eu acho que talvez seja o mais importante de toda a nossa live,
é que o risco de evento trombótico com a vacina é infinitamente inferior ao risco trombótico associado à infecção pela Covid-19. Né? A gente sempre, tudo na vida, não só no beira-leito, no consultório, mas na nossa vida pessoal também, a gente sempre coloca tudo numa balança. E essa balança talvez seja, se tiver uma mensagem para a gente deixar nessa live, essa balança é o mais importante. A balança entre risco trombótico com a vacina e o risco trombótico com o Covid-19 é muito discrepante, favorecendo sim a vacinação em massa, né, contra a Covid-19. Sem contar as outras complicações, né, Lu, pela própria Covid, que não a trombose. Então, uma doença que mudou a vida de todo mundo, que com impactos não só o caos na saúde, mas impacto econômico, muitas pessoas perderam emprego, qualidade de vida, taxas de depressão. Então, assim, a pandemia, ela trouxe uma bagunça, um estrago muito grande. Quando a gente olha especificamente, só reforçando o que Luciene colocou, porque eu acho que essa é a grande mensagem. É muito maior ter uma trombose, inclusive trombose venosa cerebral, se eu tiver oportunidade vou comentar de um estudo de Oxford, do que relacionado à Covid, do que as vacinas, algumas vacinas contra a Covid-19. Voltando a um pouquinho comentar sobre grupo de risco, acho que é sempre uma pergunta, né? Os pacientes ficam sempre com essa dúvida. Se já tive trombose, tem um fator de risco aumentado para trombose. Posso tomar a vacina da AstraZeneca ou, enfim, outra vacina que já tenha relacionado com esse risco? Então, a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, que é um dos órgãos mais importantes, né, no planeta, no que diz respeito a os grandes experts estão lá, concentrados lá, né, também em outros órgãos, mas o ISTH, que é a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, é um órgão muito importante. E ele, ainda em abril, ele se posicionou em relação a isso. E não existe contraindicação para o uso da vacina, seja da AstraZeneca ou vacina da Janssen, né, que foram as vacinas que, dentro da raridade dos eventos, foram as mais frequentes, porque quando a gente vê relatos de caso, teve com Pfizer, teve com a vacina, a Moderna, né, dos Estados Unidos, teve também, mas assim, que foi muito menos do que a própria AstraZeneca e a Janssen, lembrando que o muito menos é muito, muito menos mesmo. Então, a vacinação, ela precisa seguir, e isso foi colocado pelo ISTH de forma muito clara e reforçado por outros órgãos sérios e competentes, de que pessoas com trombofilia, o que é trombofilia? A tendência aumentada a formar coágulos dentro dos vasos. Pessoas com trombofilia ou pessoas que já tiveram trombose, elas não têm contraindicação ao uso da vacina. E por quê? Porque o mecanismo de trombose induzido pela vacina é um mecanismo imunológico. É uma bagunça do sistema imunológico. A vacina, ela não vai lá e causa diretamente trombose. Vamos falar um pouquinho mais, Paty, sobre esse mecanismo. Eu ia te pedir exatamente isso. A gente vai ter que misturar um pouquinho a parte, né, didática, técnica, mas queria que você comentasse um pouquinho sobre a fisiopatologia, que a gente sabe que não está completamente estabelecida, né? A gente sabe que já se assemelha a uma outra condição que a gente já existe na medicina, na hemostasia, que é a trombocitopenia induzida pela heparina, mas queria que você comentasse só um pouquinho sobre a fisiopatologia, que a gente sabe até o momento. Isso. Eu acho que é isso aí. Outra mensagem que a gente precisa, né, Lu? Acho que assim, colocar é isso. Acho que a Covid-19 veio só mostrar pra gente que nós precisamos aprender sempre a cada dia, né? Então, a Covid veio para dizer que muitas vezes isso já aconteceu e acontece o tempo inteiro na medicina, na ciência, mas hoje, o que é verdade hoje, amanhã pode ser revisto, ser descoberto um outro mecanismo fisiopatológico, né? Um mecanismo de doença. Mas o que é que se sabe? Então, quando surgiram os casos, foi-se atrás de entender por que essas pessoas tinham tromboses em locais menos comuns, que não as pernas, que é o local mais comum de trombose, e a própria embolia pulmonar.
mas tinham trombose, inclusive, essa preferência pelo sistema nervoso central, pelos vasos do cérebro. Essa resposta ainda dia 8 de junho a gente não tem o porquê a preferência por sítio atípico, né, por locais menos comuns. Mas o que é que se sabe até então? É que o mecanismo, como eu já comentei, ele é imunológico. Então, na hora que a gente recebe uma vacina, seja da H1N1, seja da Covid, qualquer vacina, o que a vacina faz? Ela quer estimular o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, a produzir anticorpos, que são proteínas envolvidas na defesa, né, contra vírus, contra bactéria. E essa defesa para quando a gente foi exposto àquele agente infeccioso, por exemplo, H1N1, né, ao vírus influenza, o nosso organismo já reconhecer aquele agente e montar uma resposta de combate mais eficaz. Então, nesse estímulo imunológico, com as vacinas da Covid-19, marcadamente a AstraZeneca, a vacina da Janssen, o que é que aconteceu? Na plaqueta, como eu já comentei, ela tem diversas moléculas, proteínas. O sistema imune de algumas raras pessoas, ela faz um anticorpo contra uma proteína que tem ali na superfíciezinha da plaqueta. E a plaqueta, aquela que a gente vê lá no hemograma, como eu falei, a plaqueta, ela é envolvida no processo de coagulação do sangue. Então, na hora que o anticorpo vai lá e se liga a esse fator, que é o fator plaquetário 4, que é uma proteína, uma molécula que tem na superfície da plaqueta, ele vai lá e ativa essa plaqueta. Ele faz essa plaqueta ser ativada e liberar uma série de substâncias que vão chamar mais plaqueta e ativar o sistema de coagulação das proteínas da coagulação, formando assim o trombo, o coágulo, dentro dos vasos. Por isso que a plaqueta, ela apresenta-se baixa nesses casos, na maioria dos pacientes. Porque essa plaqueta, ela é ativada e ela é consumida. A gente gasta essa plaqueta. Ela é recrutada, mais plaqueta, a plaquetinha que está passando lá, que não tem nada a ver com a história, com essas substâncias da plaqueta ativada, ela recruta as plaquetas. Então, nós temos um consumo de plaquetas. Então, é trombose, formação de trombo, com plaqueta baixa. E como Luciene comentou, isso não é um episódio totalmente novo, claro, é uma síndrome nova que foi chamada de trombocitopenia, que quer dizer plaqueta baixa, trombótica, que forma trombose induzida por vacina. Tá? Então, existe essa entidade hoje que não existia antes da Covid-19, mas que lembra o que acontece com a heparina. A heparina é um anticoagulante, inclusive um anticoagulante usado para tratamento de trombose, seja para prevenção, seja para tratar trombose. É um anticoagulante que pode ser utilizado durante a gravidez, por exemplo. E raras pessoas desenvolvem que usam heparina, desenvolvem esse anticorpo contra esse fator 4 da plaqueta, e essa ativação vai levar à trombose, à trombocitopenia, plaqueta baixa, induzida por heparina. E o paciente, olha que paradoxo, é a pessoa que está usando um anticoagulante para evitar a trombose ou para tratar uma trombose, ele faz uma trombose induzida pelo anticoagulante. E isso é uma bagunça do sistema imunológico. E olhem o quanto se usa de heparina, a enoxaparina, né, que é a mais usada aqui no Brasil. Então, assim, nós usamos vastamente a heparina no mundo inteiro, né, no planeta inteiro. Por quê? Os casos são extremamente raros. Então, o mecanismo ele é muito semelhante. Então, a trombose, por isso, não é contraindicado o uso da vacina nas pessoas que têm trombofilias hereditárias, síndrome de fosfolípide, trombofilias adquiridas, ou seja, que tem essa tendência aumentada a formar coágulos dentro dos vasos, assim como não é contraindicada, lembrando mais uma vez, 8 de junho de 2021, para pessoas também que já tiveram trombose. Né? Na Covid eu aprendi a falar isso sempre, porque de repente amanhã surge alguma outra coisa e a gente tem que atualizar a fala, né? Mas isso é um mecanismo imunológico. Por que que acontece exatamente a gente não sabe. E o que é que se viu de forma interessante? Se perguntou, né? Houve uma pergunta, será que as pessoas que fizeram isso foram pessoas que já foram expostas à heparina em algum momento? E aí o organismo não.
aparentemente não aconteceu em pessoas que nunca tinham usado heparina. Tá? Lembrando que com heparina também, pelo amor de Deus, é muito raro. Então, podemos continuar usando anticoagulante sempre prescrito por um médico, né? Anticoagulante não dá para usar por conta própria. E uma ressalta dos casos, né, Paty, na revisão de literatura, que a gente viu que esses pacientes todos, a princípio, não tinham um fator de risco trombótico evidente, não é? Eram A maioria pacientes mulheres jovens, a maioria, né, mulheres jovens, e sem fator de risco trombótico evidente, a maioria sem uso de anticoncepcional, a maioria... e também, durante a assistência médica desses pacientes internados, feita pesquisa extensa de trombofilia na parte Exato. deles, e todas as pesquisas de trombofilias negativas, né? Então, a princípio, o paciente sem fator de risco trombótico foi o quadro que mais... Eu o brinco com meus principal, né, que pacientes, viu? ocorreu. A culpa é do sistema imunológico. Não tem nada com a coitada da trombofilia, a princípio, o sistema de coagulação. A culpa é toda do sistema imunológico. Uhum. Então, vamos Perfeito. colocar a culpa em quem merece, né? Paty, vamos comentar um pouquinho das gestantes, lembrando do seu projeto, Gestar e Fluir, né? Comentar um pouquinho disso, dessa ocorrência, desse evento tão raro, bem raro, contudo, quando acontece, tem uma alta letalidade, né? Tem uma capacidade, é muito grave. Mas vamos falar um pouquinho na gestante? Vamos. Antes de falar da gestante, só comentar daquele estudo que eu falei, né? Sim, da do Oxford, estudo os da dados Oxford. americanos que eu cheguei a comentar Perfeito. aqui, que é interessante só para as pessoas. Por quê? O que que acontece? Quando se fala em trombose é importante, até a era pré-Covid, porque eu digo agora, eu não sei se mais está na terceira causa de mortalidade cardiovascular, o tromboembolismo venoso, né? Mas na era pré-Covid era assim. E assim, existiu um pânico e diversas pessoas. Eu tive, por exemplo, pacientes com trombofilia que falaram assim, doutora, eu confio tanto na senhora, mas assim, eu não vou tomar essa vacina. E isso gera uma angústia na gente, porque a vacina é o caminho para a gente sair dessa pandemia, né? E quando a gente pensa, eu falei para um paciente assim, olha, é raro. Claro que quando é com a gente é 100%, né? Quando é com você é 100% dos casos. Mas, se for assim também, essa paciente, uma gestante que já foi minha gestante que usou Clexane na gravidez, eu falei, olha, se fosse assim, então você não podia usar heparina, se fosse pensar nesse risco, né? E aí, como é que seria a sua gestação? Porque ela tinha indicação formal para uso de heparina na gravidez. Então, a gente precisa reforçar que os eventos são raros. Então, esse estudo de Oxford, eles pegaram dados americanos. Então, as pessoas nos Estados Unidos, elas não foram vacinadas com a AstraZeneca, né, que ficou como a grande vilã da trombose, por ser a que mais houve vacinação quando comparada com a vacina da Janssen. Ambas são de vetor viral. E eles viram em mais de 500 mil pessoas, pegaram mais de 500 mil pessoas, metade das pessoas vacinadas e metade das pessoas com Covid, né? E avaliaram em 2 semanas a taxa de trombose venosa cerebral no grupo que tinha Covid, que teve Covid-19 doença, e no grupo que foi vacinado. E o que é que se observou? Que a taxa de trombose venosa cerebral, ela foi de 39 por milhão de pessoas com Covid, né? Ano. Ao passo que com a vacina, a taxa foi de 4,1 por milhão de vacinados. Ou seja, essa taxa de trombose cerebral, inclusive, gente, ela é inferior a o que nós temos de trombose venosa cerebral na população em geral, sem Covid, sem vacina, que é em torno de 15 tromboses venosas cerebrais a cada milhão de pessoas por ano. Pessoas ano. Então, a taxa, o risco de complicação relacionada à vacina, ele é muito baixo, enquanto todos os danos pela Covid-19, seja mesmo sobreviventes de Covid-19 que passam por UTI, às vezes ficam com sequelas neurológicas, sequelas respiratórias, assim, a gente tem visto fora mesmo da trombose, além do próprio evento trombótico, que ele é muito menor. Então, a gente precisa vacinar. Em relação às gestantes,
o que é que aconteceu? Por questões éticas, não se faz trabalho inicialmente, né, em gestante e em criança. Então, por que que a Pfizer tem sido a vacina, né, preferida, por exemplo, aqui no Brasil? Parou-se o uso da AstraZeneca porque houve um óbito de uma gestante de 35 anos no Rio de Janeiro com trombose venosa cerebral, possivelmente associada à vacina. Isso aí ainda está em avaliação para ver se foi evento realmente associado, esse evento associado à vacina ou não. E como foram vacinados até então, né, em abril, mais de 100 mil gestantes nos Estados Unidos, foram vacinadas mais de 100 mil gestantes com a vacina da Pfizer, sem nenhum efeito adverso, há preferência pela vacina da Pfizer. Mas nós não temos dados de que exista uma contraindicação formal para o uso da vacina da AstraZeneca, por exemplo, em gestantes. Agora, se nós temos vacinas que tiveram relatos muito inferiores à própria AstraZeneca, a vacina da Janssen como a vacina da Pfizer, ela tem sido recomendada para esse grupo de pacientes, uma vez que a gente não sabe exatamente tudo que está envolvido no processo, né? Mas a grande recomendação é esse número de gestantes, mais de 100 mil gestantes vacinadas sem complicações. No mês de abril, né? Então, agora esse número já é maior. E essa é a razão. E lembrar que a Covid-19, ela apresenta de materna, mas também de complicações gestacionais, com prematuridade e até mesmo óbito fetal. E um dado interessante é que mulheres que tiveram a Covid-19 no início de gravidez, elas podem ter complicações placentárias. Então, na fase mais tardia da gravidez. Então, é preciso prevenir. Gestante é grupo prioritário e é importante a vacinação. Se nós temos uma vacina como a Pfizer, ótimo, né? Mas não existe uma contraindicação absoluta, tanto é que vinha se vacinando, né, até então com a AstraZeneca gestantes e puérperas. A causa de abortamento no início, né, Paty? E causa de parto prematuro, as complicações maiores, as mulheres que evoluem com mais gravidade são as mulheres que pegam Covid no terceiro trimestre, né, no final da gravidez. Mas pode ter abortamento. Agora sim, as taxas de complicações placentárias, elas são preocupantes na mulher gestante que contrai a Covid-19. Então, a gente aproveita para lembrar também que mesmo quem está vacinado precisa manter distanciamento social, precisa usar máscara, precisa lavar as mãos, porque existe a falsa sensação de que vacinou, está tudo certo, ótimo. Você está protegido, tudo bem, mas o próximo não está. As vacinas, como a maioria das vacinas, elas evitam formas graves, esse é o grande objetivo. E estamos aprendendo, inclusive, com as variantes, né? Então, que mantenhamos aí o distanciamento, o álcool gel, tá todo mundo cansado, mas precisa, né, Lu? E o uso de máscara. Com certeza. A gente tem que sempre... É outra balança, né, Paty? A vacina, ela protege contra a forma grave. Ela tenta proteger contra a forma grave, mas ela não impede a pessoa de ter infecção pela Covid-19. E isso na gestante, independente de forma grave ou não, ter infecção pode gerar o risco, né? Risco de abortamento, risco de parto prematuro. Isso, e outras complicações, né? Que talvez a gente não saiba exatamente aí o que possa ainda acontecer. Paty, teve uma de nossas participantes aqui, a Cris, perguntou, colocou no grupo, a gente até já comentou, mas só para a gente reforçar um pouquinho mais. Ela comentou que teve histórico de trombose venosa central, e aí por recomendação médica, eu acho até muito por essa coisa da gente tudo é muito novo, né? Tudo a gente está aprendendo a cada dia, igual você falou, hoje, 8 de junho, a gente fala exatamente assim, com as evidências científicas que a gente tem até o momento.
Mas isso amanhã, com outros estudos, a gente pode mudar e a gente tem que estar sempre se renovando e buscando essas informações. Mas aí ela comentou que os colegas que a assistem orientaram a não a evitar, né, a não utilizar a vacina da AstraZeneca e vacinar apenas com a Coronavac. A recomendação, a preferência tem sido a Pfizer, né? A Coronavac a gente não tem relato de, assim, não tem tido essa associação. E Cris, né? E assim, a preferência, Cris, inclusive hoje a gente não pode dar AstraZeneca para gestante, né? Então, isso o Ministério da Saúde já suspendeu o uso da AstraZeneca para gestante, pelo menos até mais cedo, quando eu chequei, não sei se isso mudou nas últimas horas, acho que não. Mas as gestantes e puérperas, elas têm sido vacinadas realmente com a vacina da Pfizer, podendo utilizar a Coronavac. E a boa notícia, né, da vacinação é que tem nascido bebês aí com anticorpos, né? Então, um sopro de esperança aí no meio desse caos todo aí que a gente está vivendo. Mas a AstraZeneca no Brasil, ela está pausada para gestante e puérpera. Certo. O que mais? Patinha. Agora sim. Aí que ela entrou na história, acho que ela perguntou em relação, porque ela já teve histórico de trombose venosa central, entendeu? Cerebral. Tá. Trombose venosa cerebral, exatamente. A gente não tem evidência que contraindique, porque o mecanismo ele é imunológico, né? Se a gente for pensar por esse racional, também não pode usar heparina, né? Se a gente for transpor as coisas. E uma coisa que eu acho importante, Lu, da gente aproveitar aqui para deixar a mensagem, que isso foi uma coisa também que paciente, família, vizinho, conhecido, né? Eu recebi muito, eu acho que todos nós, hematologistas, né, fomos bombardeados com isso. Doutor, e aí? Eu tomo uma aspirina, um Clexanezinho para poder me vacinar? Não, gente, não faz nada profilático. Inclusive, a recomendação, por não se saber, por ser uma resposta do sistema imunológico, e não sabemos, não é que tem, a gente não sabe se o fato de desenvolver a trombocitopenia trombótica induzida por vacina, isso pode ser piorado pelo uso de uma das heparinas. O que se recomenda é que, como é o tratamento das pessoas que fazem trombose, né, esse quadro de trombose relacionado à vacina, é imunossupressão, é o uso de imunoglobulina, que é uma medicação que vai suprimir, ou seja, ele vai conter o sistema imunológico, né? Na verdade, conter o anticorpo produzido. Não sei se as pessoas estão entendendo. Ele não suprime exatamente o sistema imunológico, mas ele pega aquele anticorpo que já foi produzido e suprime a ação daquele anticorpo, tá? Faz com que aquele anticorpo ele não possa mais se ligar à plaqueta. O uso de imunoglobulina... como se a imunoglobulina sequestrasse os anticorpos, que estão muito ativos e estão lá ativando as plaquetas. Eu usei de forma inapropriada. Ele não suprime. O que suprime são outras medicações. Ele pega o anticorpo, ele não diminui a produção. Ele vai lá com aquele anticorpo que foi formado, é como se ele se ligasse, como Lu comentou, e evita que esse anticorpo se ligue, então, ao fator plaquetário 4, que vai ativar a plaqueta e gerar todo esse problema. E a anticoagulação, porque como é que a gente trata a trombose? É anticoagulando, é bloqueando os sistemas de coagulação do sangue. Então, a anticoagulação não é recomendada que seja feita com heparina. Porque não se sabe se pode piorar. Não é que piora, a gente não sabe se o fato de ter tido esse anticorpo induzido pela vacina e o uso de uma heparina, isso pode ser potencializado, já que são mecanismos semelhantes entre um e outro. Então, não existe indicação, gente, de prevenção. Eu vi paciente tomando anticoagulante oral, tomando aspirina, e assim, até da família, o povo veio me perguntar: toma um ASzinho? Não toma nada. Para tomar AS, se já estiver tomando. Usa o anticoagulante se já estiver usando. Mas usar como de forma preventiva para vacinar, a gente não tem nada que justifique isso no momento, não.
a gente toma, acaba que a gente, para o tratamento e manejo dessa condição nova descrita, né, Paty? Essa VITT, que é essa trombo, como você já falou, comentou muito bem, a trombocitopenia, trombocitopenia trombótica induzida pela vacina. A gente pega sempre muitos exemplos de tudo que a gente tem da trombocitopenia induzida pela heparina, né? Isso. Então, não usar heparina, evitar transfusão de plaqueta, apesar da plaqueta Exato. estar baixa. Os Exatamente. mesmos, a gente, Princípios, né? os mesmos princípios do tratamento da RIT, que é uma condição, de novo, a gente acho que vai bater nessa tecla, uma condição muito, muito, Muito muito, muito rara. rara. Muito rara. Apesar de os serviços médicos, os hospitais estarem apesar da raridade, a gente tem que estar treinado para isso, porque se Isso. acontecer, a gente tem que manejar muito bem, de forma muito rápida, E são porque casos graves, né? são casos graves, né? Porque junta trombose com plaquetopenia. Às vezes, a plaquetopenia, inclusive, que é a plaqueta baixa, gente, geralmente é até moderada, né, Paty? Não é Isso. tão, Isso. tão acentuada. Cheguei a... Pode ser de leve, aquela plaqueta ali próximo de 100 mil, até tiveram relatos também de plaqueta em torno de 10 mil, mas são mais uma plaqueta baixa, mais moderada, não é tanto a leve nem a tão grave. Mas são situações que a gente precisa estar alerta. Eu acho que aqui fica a mensagem também, Lu, assim. Outra mensagem, né? Eu tô lembrando de coisas assim que as pessoas têm, acho que não só para mim, né? Tem nos perguntado. No que diz respeito, assim, gente, vacina dá reação, né? Então a pessoa pode ter febre nos primeiros 3 dias, a pessoa pode ter dor no local do braço, a pessoa pode ter aplicação, a pessoa pode ter dor no corpo, aquela sensação de que um trator passou por cima. Eu tomei Coronavac e foi como eu me senti. Parecia que eu tinha sido atropelada por um caminhão, não tive febre. Mas, enfim. E aí uma pergunta que surge sempre é assim, quem tem essas reações comuns, mais comuns de vacina, tem um risco aumentado de fazer esse evento, né, trombótico com plaquetopenia, essa reação grave? Não existe associação. O fato de se ter essa reação não quer dizer que não ter febre, não ter dor no corpo, não ter nenhum sintoma de que a pessoa não terá a trombose induzida pela vacina e vice-versa. O fato de ter as reações comuns não se associa, pelo menos até o momento não tem evidência, de aumento com os eventos trombóticos induzidos por vacina. Que essa também é uma outra pergunta, né, que surge sempre. Tem uma pessoa muito querida, que foi professora de meu filho mais velho, que ela ficou morrendo de medo de ter, porque ela teve muita reação, fez febre de 40 após a AstraZeneca, né? E eu disse assim, não, calma, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E como é que a gente vai saber que aplicou a vacina e pode está desenvolvendo um evento trombótico desse, como a gente mencionou aqui? Em geral, não é imediato, isso vai acontecer a partir do 6º dia, né? Uma semana depois da vacinação. A Patrícia, por quê? Porque precisa ter tempo do organismo produzir um anticorpo, que é a bendita proteína que vai lá e gruda na plaqueta e faz o estrago todo. Então, é geralmente em torno próximo de uma semana. E os sintomas, eles vão variar. Então, assim, a pessoa precisa procurar ajuda médica se após esse período apresentou dor de cabeça de forte intensidade, aquela dor de cabeça que nunca sentiu na vida, e sem melhora, uma dor de cabeça persistente, tontura, borramento visual, né? A visão começou a ficar embaçada, falta de ar, dor no peito, porque pode ter também, viu, trombose de perna, pode ter embolia pulmonar, dor abdominal, muita náusea e vômito. Então, é importante procurar ajuda médica, né? Uma avaliação médica. Porque pode ser qualquer outra coisa. Por exemplo, aqui, né, Lu, aqui na Bahia, em Salvador, a gente está vivendo um período de aumento de dengue, de zika, de chikungunya. Pode ser coincidente? Pode, mas também são condições que demandam atenção médica. Então, qualquer sintoma desse tipo, dessa esfera, não fique em casa se automedicando, principalmente se aconteceu em torno de uma semana após
a aplicação de alguma vacina para a Covid-19. Busque assistência médica, porque nós conseguimos, né, são casos graves, são essas tromboses, mas nós conseguimos intervir precocemente. E a chance de um desfecho melhor, de um resultado melhor, é muito maior do que aquele paciente que vai procurar assistência médica quando o trombo já está imenso, às vezes com transformação hemorrágica, porque tem sido relatado também, né, casos de coagulopatia de consumo e até mesmo AVC hemorrágico, que é o sangramento no sistema nervoso central. Então, a gente consegue intervir de forma precoce e fazer com que esse quadro se reverta, evitando potencialmente um desfecho fatal, né, um óbito. Então, a vigilância aí, um recadinho para o sintoma, mas para ninguém ficar neurótico também não, é só assim, né? Se forem sintomas estranhos, diferentes, procurar assistência médica, avaliação médica. Com certeza. A gente está caminhando para o final da live, Paty. O final da primeira live do Viver é Mato. Eu queria te pedir para você deixar uma mensagem para casa, uma consideração final e depois uma mensagem, né, para a gente levar para casa sobre esse assunto. O que é que você diria, assim, para as pessoas que estão aqui, para todos nós? Gente, vacina é o caminho. É o caminho para a gente poder sair dessa pandemia. Precisamos ainda, sim, de distanciamento social, precisamos do uso de máscaras, precisamos de lavagem de mãos e uso de álcool gel. Estamos todos cansados, todos. Ninguém aguenta mais Covid. Nem médico, nem enfermeiro, nem fisioterapeuta, nem o porteiro do hospital, nem o padeiro, nem... Ninguém aguenta mais, né? A vida da gente mudou de cabeça para baixo, como eu falei, os impactos emocionais, os impactos econômicos, porque tem pessoas que perderam renda, perderam emprego, índice de depressão. A gente sabe o afastamento, essa coisa do afeto, né? Aqui então, hein, Lu? Aqui na Bahia que a gente tem isso do abraço. Um abraço, saudade de né? abraçar as pessoas. Pessoa, enfim. Então, tem sido tudo muito difícil, mas é importante. A gente precisa ter uma taxa de vacinação alta para conter a disseminação do vírus. E lembrar que quanto mais o vírus é transmitido, mais ele sofre mutações. Então, não podemos abaixar a guarda. E a mensagem principal é para os amantes do São João, das festas juninas. Né? Eu me incluo nelas. É um período difícil, mas precisamos entender que vai ser mais um ano sem São João. Não aglomerem. Não aglomerem. Se for assistir as lives que vão ter aí, que já está cheia de coisa, assistam isoladamente. Não aglomerem, porque essas reuniões familiares, daí sai um caso de Covid, sai um caso grave. Os hospitais voltaram aqui, né, em Salvador, a aumentar o número de casos, mais pacientes jovens. Então, a mensagem ainda não dá para aglomerar. Esperamos aglomerar em breve, né? Inclusive, me encontrar com o pessoal do Viver em Mato, que são pessoas queridíssimas. Então, mas no momento a gente precisa segurar ainda, esperar a vacinação avançar. E não, outra coisa, não deixem de aplicar a segunda dose, né? Eu vi que, assim, a gente está com uma taxa de ausência de comparecimento para a segunda dose aqui em Salvador alta. Não adianta tomar uma dose só da vacina. É importante fazer o regime de 2 doses, né? Para as vacinas que são 2 doses. Então, não adianta fazer uma dose só e achar que está tudo certo. Precisamos de 2 doses, seja de Coronavac, seja de AstraZeneca, seja, né, de Pfizer, enfim. Compareçam para a segunda dose da vacina. É muito importante. Certeza. A minha mensagem para casa também, de novo, é aquela historinha da balança. Adoro conversar sobre as balanças com os pacientes, que eu acho que fica de uma forma bem didática para ficar mesmo internalizado. Então, aquela velha balancinha, colocar os 2 riscos de evento trombótico com a vacina
risco de evento trombótico pela Covid ou por não Covid, risco trombótico por outros motivos, por uma viagem prolongada, né, por tabagismo, enfim, todos os outros Uso de vários riscos, anticoncepcional, né, Lu? uso de anticoncepcional, obesidade, estar gestante, então vários os outros, né, inúmeros fatores de risco para trombose. Eu sempre comento com os pacientes assim, Paty, todos nós, qualquer um de nós pode ter trombose, basta a gente estar associado a algum fator de risco. Então, na balança, a balança para risco de trombose com a vacina é assim, e risco de trombose com outros fatores de risco já bem fundamentados na literatura médica, e também a Covid-19 é muito maior. Então, a balança realmente pesa demais para a gente continuar e vacinar, porque a vacina realmente é o caminho para a gente ficar livre, voltar a se abraçar, voltar a comemorar e ter Voltar a a vida social aglomerar, que a né, gente Ale? tinha Ale antes. tá aí, né, Lu? Pois é. Tá aí. Colega queridíssimo, grande Saudades de amigo. aglomerar. Saudades de aglomerar, Ale. Herbinho, saudades de aglomerar. É, Mas, por mas, enquanto, mas temos que seguir no por online. E eu que agradeço, viu, Lu? Agradeço pelo convite. Vocês. É a minha primeira live, né? Porque foi para vocês. Eu minha sou super também. resistente a redes sociais, assim, sou muito. E mais um convite de vocês eu jamais poderia negar, até porque é sempre muito bom, né? Sempre um momento muito legal de troca. E convido a Pode todos aí aguardar outros, hein? para seguir o arroba Viver Mato. Eles têm conteúdo de altíssima qualidade sobre o universo hematológico, né? Essa nossa especialidade tão linda e tão pouco conhecida, né? E tão heterogênea, que vai desde da trombose e coagulopatias, passando pela oncohematologia, pelas anemias, pelo transplante de medula óssea. A gente tem o doutor Alessandro, né? Transplantador. E até mesmo a hemoterapia, né? Que é o hematologista que se dedica a estudar as transfusões de sangue, hemocomponentes e derivados. Então, eu acho que fica um convite, né, Lu, para conhecer também a nossa especialidade, que é tão ampla e tão linda. E ainda tem a parte laboratorial, com o doutor Ebert aí, o Sim. grande... imunofenotipeiro fica feio, né? Mas é a grande pessoa, a pessoa que faz as imunofenotipagens, que é um exame tão importante para diagnóstico de leucemias e outras doenças também hematológicas. Então, eu acho que é isso. É só agradecer a vocês e a quem participou e nos ouviu, né? E fomos sem filtro, ó. É, a Ah, gente está aqui sem fomos filtro. sem filtro, tá vendo? Tá, gente? Então, só para finalizar, eu gostaria também de agradecer a Paty, primeiramente, assim, muitíssimo obrigado. Foi uma honra ter aqui uma pessoa com tanta expertise, uma colega hematologista com tanta expertise numa área tão especial da hemostasia e trombose. Foi muito bom. Muito obrigada, Paty. Gostaria muito de agradecer a todos os participantes que reservaram essa horazinha, esses minutinhos aí da noite de cada um de vocês para nos ouvir. Reforçar o convite de Paty para cada um de vocês conhecerem o nosso projeto Viver é Mato, mas também conhecer o Gestar e Fluir, que é o lindo projeto de doutora Paty aqui embaixo, que, como eu comentei a vocês, trata de um perfil de pacientes muito especial e de pacientes de risco trombótico e especialmente gestantes. É um projeto bem bonito, bem legal de ver. Convido todos vocês também a acompanhar. Queria deixar um agradecimento especial também para a equipe do Valtime, que é a equipe que gerencia, né? Que ajuda a gente a fazer essas capinhas lindas, dá a dica dos vídeos, dá a dica de live, manda tutorial para ver como é que faz isso. A gente nunca tinha feito live na vida. Então, a Ju que está nos assistindo aí, mandou um tutorialzinho. Gente, fica perto do roteador, faz isso, faz aquilo. Foi ótimo, elas são maravilhosas. Juliana, tanta gente, a Alice, então, muito obrigado. Sem vocês, a gente também não estaria aqui com todas as instruções necessárias para essa tecnologia, esse jeito de falar diferente para as duas aqui, que foi a primeira live. Espero que Pois todos é. vocês tenham gostado muito. Muito obrigada, e já deixo o convite para em breve vai ter mais live, né? Em breve a gente ainda deve falar
Esse mês de junho, comemorando o mês do Junho Vermelho, a gente vai ter lives sobre doação de sangue, Paty. Você já Muito está bom, convidada também, tá bom? importante. Gente, um beijo grande para todos. Muito, muito, muito obrigado. Muito Usem máscara. obrigada. Usem máscara. Bom São João. Tchau, tchau, Paty. Tchau, Lu, obrigada. Obrigada a você.